Primeiro, que você está colocando no seu corpo deixou de produzir. É a lei da natureza que diz isso. Por isso que ela é fisiológica. Então, se ela deixou de produzir e a Organização Mundial de Saúde demonstra que a sua expectativa de vida aumentou para 81 anos e ela acontece entre 45 a 50, você fala, espera aí, um terço da minha vida eu vou viver em sofrimento ou eu vou procurar qualidade de vida? Uma vez que eu estou completamente ativa. Eu deixei apenas de reproduzir, mas eu sou produtiva. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, e esta é minha amiga Lívia Cisneiros, também médica ginecologista com abordagem integrativa e funcional. Este é o Reconecta. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Reconecta, esse espaço que é para você transformar conhecimento em bem-estar e te ajudar a cuidar da sua individualidade. Hoje a gente vai falar sobre menopausa, que é este momento da vida da mulher que ainda segue sendo uma incógnita, tanto para mulheres quanto para profissionais médicos, e deixam essas mulheres perdidas, sofrendo desde ondas de calor a alterações de cognição, de memória, névoa cerebral. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, a Adriana, que é idealizadora e presidente da Associação Menopausa Feliz. Adriana, estou muito feliz de você estar aqui entre nós e queria que você já começasse apresentando esse seu projeto que é tão lindo e tão importante, que eu fiquei apaixonada desde que eu conheci. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui junto com médicas renomadas, com tamanho e conhecimento, que estão desenvolvendo um trabalho muito importante junto à sociedade, que é levar informação, e que vem de encontro ao intuito da nossa entidade. Vou fazer uma descrição aqui para a gente ficar politicamente corretas, porque a gente não sabe quem está nos ouvindo ou então quem não pode nos ver. Eu sou uma mulher negra de cabelos ondulados à altura do ombro, tenho 58 anos, sou menopausada e faço uso de implantes hormonais. A nossa associação se chama Associação Menopausa Feliz. Ela é composta por mulheres no climatério e na menopausa que se viram perdidas quando entraram nessa fase sem encontrar informação, orientação ou assistência nessa fase da vida. Então, nós criamos essa entidade com o intuito, inclusive, de trazer mais informação, que é o que vocês estão fazendo aqui, e com uma presteza muito grande, parabéns novamente, e nós estamos aqui para somar nessa luta. E estou completamente à disposição, doutoras. Adriana, vou começar também já tocando um pouquinho na sua individualidade. Você já se apresentou como mulher na menopausa que faz uso de implantes hormonais. E eu queria saber de você como foi para você se sentir no climatério, como foi esse começo, a menopausa, como você se sentia, como foi o seu processo. Olha só, doutora, uma pergunta muito pertinente e importante para todas que possam estar nos ouvindo. Se considerarmos que a menopausa ela é oriunda de uma falência hormonal, que é fisiológica e natural da vida da mulher, nós perpassamos, eu em especial, perpassei por alguns sintomas que depois, hoje, mais experiente e estudando sobre a temática, compreendi que foram os miomas e que foram problemas de tireoide, que já são oriundos de disfunção hormonal. Então, eu comecei aos 47 anos a ter problemas de miomas. Eu tive que fazer uma histerectomia, onde eu fiquei 1 ano tratando de anemia profunda, e tive que fazer essa histerectomia, e ninguém nunca me avisou que ali eu já estaria, infelizmente, em menopausa cirúrgica. Eu tive problemas também de tireoide, que ninguém me informou que isso eram disfunções hormonais. Eu tive hipertireoidismo, emagreci 25 quilos em 1 mês, e quase fui internada como louca, porque eu tive debilidade mental, física, e tive um pouco de bócio oftalmológico. São aqueles olhos quando ficam esbugalhando um pouco para fora. Nossa. Então, quando eu encontrei, de fato, um médico que sabia o que era menopausa, que me explicou o que era climatério, que eu estava vivenciando climatério porque eu ainda menstruava, aí que eu comecei a estudar sobre. Nesta fase, doutores, é muito importante a gente dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que nessa fase a gente aparece com vários sintomas físicos e psicológicos, mas que a gente não recebe informação, porque ainda é um tabu se falar sobre menopausa. É uma fase desconhecida, anulada, invisibilizada. E nisso acaba que nós ficamos negligenciadas.
Então, o meu início não foi fácil, como a maioria de muitas mulheres, não foi fácil, foi bastante sofrido, mas graças a Deus e pela busca de informação, nós conseguimos hoje estar devolvendo para a sociedade o que nós recebemos, que são informações sobre menopausa. Maravilha. É justamente o motivo desse podcast, é a gente conseguir trazer informação, porque a informação, ela muda vidas, né? Aquela informação que é utilizada, né, e que ela tem qualidade, ela tem seriedade, ela muda vidas. E, assim, dentro do seu contexto, você começou a apresentar os sintomas antes de fazer a esterectomia, né? Antes de ter a sua menopausa decretada, né? Lembrando que a menopausa é a data da última menstruação, né? E que os sintomas, né, ali da perimenopausa ou da transição menopausal, eles podem anteceder essa data em muitos anos, em até 10 anos para algumas mulheres. E eu queria entender se dentro da sua realidade, não sei, você usava rede particular, rede pública, e se você teve alguma dificuldade para que seus sintomas fossem reconhecidos como tal, como sendo uma mulher na transição menopausal. Essa é a sua pergunta também, novamente, parabenizo novamente. Hoje nós temos cerca de 82% da população brasileira que ela só tem o SUS como a única fonte de assistência à saúde. Em especial até as mulheres negras, nós somos hoje 55% desse público de 80%. É importante que isso esteja dito, uma vez que vocês estão na Bahia e vocês estão no estado que mais tem pessoas negras no país. Então, muitas mulheres devem estar perdidas achando que é até fato normal. Porque quando nós vamos ao médico, doutora, eles nos dizem que isso é uma fase normal, que toda mulher vai passar por ela e que era para acostumar-se aos sintomas. Isso quem me disse foi o meu médico que fez meus 3 partos, eu tenho 3 filhos, me fez os 3 partos e ele me disse, Adriana, é só seu corpo envelhecendo, pode se acostumar com isso. Então a gente começa a observar que desde então já existia uma deficiência de informação. E se a gente for dialogar um pouco mais, você começa a observar que os sintomas são nítidos a partir das mulheres de 40 anos. E isso sem considerar que nós não estamos mencionando a menopausa precoce. Nós estamos falando só da menopausa natural. Então, a partir dos 48 anos, a gente começa já a desenvolver uma série de sintomas, considerando também que a menopausa tem mais de 100 sintomas catalogados. Você começa a aparecer com melasma, com irritabilidade, unhas quebradiças, pele seca, cabelo quebradiço. Eu desenvolvi até alopécia com isso, nessa fase da vida. Arritmias. Então, você começa a entender assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E você se olha no espelho, é um envelhecimento que vem tão rápido que você não sabe identificar, você começa a se desconhecer no próprio espelho. Sem contar as dificuldades que você começa a desenvolver no relacionamento pessoal, que às vezes as pessoas não dão muita atenção, né? Mas você começa a ficar mais irritada, impaciente com as coisas. Coisas que você gostava de fazer, você já fica pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, assim, nós poderíamos ficar falando aqui horas sobre isso. Mas esses foram os primeiros sintomas que me levaram a procurar médicos e do qual eu fui especificamente medicalizada como ansiedade, depressão. E no meu prontuário, doutoras, consta-se mulher poliqueixosa, tamanha quantidade de sintomatologia que eu tinha. Eu fui diagnosticada oficialmente com 48 sintomas da menopausa. Então, eu sei especificar claramente quais são. Fora as dores nas articulações, das dores musculares, fui diagnosticada com fibromialgia e reumatismo e não era nada disso. Era simplesmente a menopausa, ou climatério, batendo na minha porta e falando, está chegando. Assim, sua história é a história de muitas mulheres, realmente. E falar sobre isso de forma tão clara, tão aberta, né? Trazer uma pessoa que passa por isso e que defende esse caminho é algo, assim, que para mim está sendo muito enriquecedor. Porque eu tenho essa história diariamente no meu consultório. Eu recebo mulheres com essa história. Para as mulheres, o processo da transição da menopausa, eu acredito que ele ainda está muito, muito, muito aquém das necessidades, né? Nós temos mulheres cada vez mais jovens entrando na menopausa. Aos 50 anos nós estamos no auge ainda de carreira, auge de projetos. Tem mulheres começando uma nova carreira aos 50 anos. E essa mulher, nesse período, a menopausa ela ocorre lá por volta de 48 a 51 anos. É uma idade média, mas a gente determina menopausa no período certo a partir dos 40.
Mas todo esse entorno ali da menopausa realmente é um período que ainda é muito negligenciado. As mulheres são consideradas poliqueixosas e nada é feito para isso, nada é implementado. Não necessariamente começar uma reposição hormonal é o que a gente quer pregar nesse momento, mas que haja um olhar atento, que se detecte e que se comece a conversar e dar para essa mulher a oportunidade de tratamento, porque muda a qualidade de vida. Quando eu sou cirurgiã, então eu recebo muitas pacientes com um histórico igual ao seu mesmo, com mioma, sangramento em grande quantidade, com anemia de difícil controle, que tem sua qualidade de vida muito impactada por isso e que a gente, nesse momento, pensa apenas só nesse sintoma pontual, sabendo que tem várias outras coisas que estão permeando essa mulher. Então, para as minhas pacientes, antes da cirurgia, eu sempre solicito avaliação hormonal, porque a esterectomia, que é a cirurgia da retirada do útero, ela pode antecipar a entrada da menopausa, mas quem produz os hormônios femininos são os ovários. Então, essas mulheres ainda vão continuar tendo ciclos hormonais, ciclos ovulatórios, mesmo com a retirada do útero, mas os sintomas que permeiam o climatério não devem ser desconsiderados, mesmo que ela não tenha a menstruação. Envelhecer é natural, mas a gente não pode perder de vista a qualidade de vida dessas mulheres. Você acredita que o que foi que mudou para você? Qual foi a mudança de chave, assim, que mudou o seu caminho em toda essa trajetória? O que fez que você realmente melhorasse a sua qualidade de vida? Considerando que eu sou uma mulher extremamente ativa, eu adoro praticar atividade física, nunca fui uma mulher obesa, então eu tinha vários sintomas visíveis, né? Minha aparência não era condizente com a mulher que deveria ter tantos sintomas, né? Inclusive, a doutora Lívia pratica uma atividade física, eu estava vendo no Instagram dela, que eu adoro, que é corrida. Eu levantei da cama de um dia para o outro, sentindo tantas dores articulares, mas tanta dor, que eu parecia um robô sem óleo nas juntas. Literalmente essa era a imagem. Então eu comecei a falar, gente, mas o que é isso? E o meu cabelo começou a cair na frente, ficar ralo, que a gente pensa assim, vou passar um produto diferente, vou no salão, mas não é. Os fios começam a ficar mais finos, quebradiços, e a gente vai invisibilizando. Por quê? Porque nós estamos literalmente nessa fase de produção. Você está fazendo uma faculdade, você teve um filho, teve um casamento recente, você está fazendo cursos de profissionalização, e aí você começa a sentir tantos sintomas, e nós somos educados para poder sermos fortes, né? A ciência demonstra que nós mulheres, por termos gerações, produzir, né, filhos, criar filhos, que a gente tem uma facilidade muito grande para sentir dor. Então, os estudos especificamente focados para a saúde da mulher é muito recente. Então, isso dá para poder entender o porquê que esse tabu é tão grande. A menopausa é dita hoje entre mulheres, nós fazemos muitas rodas de conversas, ela é dita hoje entre mulheres em sussurros. Tem mulheres que usam absorvente dentro da bolsa para os maridos pensarem que elas ainda menstruam. Porque a nossa, infelizmente, né, eles acham que beleza, hoje em dia, nós vivemos num sistema que a beleza e a jovialidade é que importa. Então, se você diz que está na menopausa, predispõe que você é uma mulher velha. E isso não é. Hoje nós temos meninas na nossa entidade com 25 anos, elas já estão em menopausa. Então, se você pensar claramente que você tem sintomas que não eram normais, você tem que começar por aí, a identificar por que eu estou sentindo tanta irritabilidade. Por que eu estou hoje tendo uma barriga, uma obesidade abdominal que eu nunca tive? Por que eu estou sentindo tantas dores? Por que eu estou tendo hoje labilidade de humor? Uma hora eu quero sorrir, uma hora eu quero chorar. Por que isso tudo está acontecendo? E quando você não consegue encontrar um médico capacitado com um olhar 360 graus para a mulher, para a saúde da mulher, realmente aí a gente fica mais perdida do que nunca. Porque você como fala o Jack Stripador, eles te olham por parte. Manda para um cardiologista que ela está com arritmia cardíaca. Manda para o neurologista porque ela está com muita labilidade, tontura, dor de cabeça. Manda para o ortopedista que ela está com muitas dores articulares e musculares. Aí quando você encontra um médico capacitado, que é o caso de vocês duas, aí você fala, escuta o médico, ele te ouve, em primeiro lugar, é a escutativa, ele te ouve. E aí ele te retorna, te dá uma devolutiva.
com palavras, informações que você consegue. É como se você sentasse numa cadeira e fosse, nossa, agora eu estou confortável. Vestiu bem. Aí o universo é outro. Nossa, eu fico até arrepiada, assim, de estar tendo esse momento aqui com você, Adriana, porque eu vivo isso todos os dias, né? Meu público principal de trabalho é a menopausa. Uma coisa que a gente precisa esclarecer é que menopausa não é sinônimo de fogacho, que são os calorões famosos, né? Normalmente uma onda de calor do tronco para cima, que é rápida, fugaz, que atrapalha de fato a qualidade de vida da mulher, causa despertares noturnos e está presente em torno de 80% dessas mulheres que entram na menopausa. Mas não quer dizer que não ter fogacho você não está passando pelas consequências dos declínios hormonais. Menopausa é isso. É o final da vida reprodutiva da mulher. É a falência dos seus ovários. Então, os seus ovários são os órgãos que nos fazem mulher. Eles produzem estradiol, progesterona e testosterona. E viver em deficiência desses 3 hormônios leva a uma série de sintomas que muitas vezes não são reconhecidos, como a Adriana contou pra gente. É muito mais comum que a mulher que esteja na transição menopausal e o primeiro hormônio a cair, a progesterona, ela começa a dormir mal, ela começa a ter labilidade emocional e ela ainda menstrua. Então, ela vai no ginecologista e diz, não, mas não tem nada a ver com menopausa, você ainda menstrua. E ela é encaminhada para o psiquiatra. E aí vira uma bola de neve, porque ela acaba. A chance dessa mulher na menopausa usar um antidepressivo é maior que 50%. Antidepressivo tem efeito colateral. E uma das coisas que acontece na menopausa é a redução da libido, que, consequentemente, é um dos efeitos colaterais do antidepressivo. Então, entender que a deficiência hormonal, né, que a menopausa traz para a mulher não se resume a um único sintoma. E eu sempre falo assim, sorte da mulher que tem fogacho, porque ela vai procurar o médico. Ela vai procurar, porque aquilo é tão incômodo que ela acaba procurando e, né, infelizmente, o consenso ainda dos profissionais entendem que a gente só precisa prescrever uma terapia hormonal, seja qual for o tratamento que a gente for pensar, se a paciente tiver fogacho. Aquela que não tem fogacho, que ela está dormindo mal, ela está ganhando peso, a vida sexual está ruim, porque ela não tem vontade, tem ressecamento vaginal, a memória não está boa, ela não vai ao médico, porque ela socialmente entendeu que aquilo é o natural, é o normal. E muitas vezes é o que ela escuta do profissional que a atende. Felizmente, Adriana, a gente está vivendo um momento de mudanças, né? A gente tem muitas personalidades, artistas, falando sobre menopausa, falando sobre reposição hormonal, né? E isso tem sido muito relevante, assim, dentro da gente que usa rede social para divulgar o nosso trabalho, para divulgar informação, e ver essas personalidades falando com naturalidade sobre esse período que todas nós viveremos, é muito importante, porque a gente acaba se espelhando. Mas ver você, uma mulher normal, uma mulher sem fama, digamos assim, uma mulher como nós, como nossas pacientes, e que tem um trabalho, né, voltado, né, tem dedicado grande parte da sua vida a popularizar essas informações. Então, queria, né, novamente te parabenizar. E, assim, queria te perguntar se você realmente acha que os profissionais de saúde ainda estão um pouco despreparados, né, assim, para acolher essas mulheres. Acho que você já falou muito disso, mas só para a gente amarrar. Olha só, eu acompanho bastante estudos, gosto de participar de alguns congressos, dos quais, né, quando eles nos deixam participar, porque os congressos médicos que discutem a temática, eles são especificamente voltados para médicos. Pacientes não têm autoridade nem autonomia para poder estar nesses espaços. E olha que nós somos o público-alvo, né? Então, se você considerar que hoje, segundo informações, tá? Vocês podem até me corrigir se eu estiver equivocado. Nós temos cerca de 30 mil ginecologistas no nosso país. Será que 30 mil ginecologistas dão conta de cuidar de 110 milhões, que é o total que nós temos hoje no país, e cerca de 45% estão na faixa etária do climatério e da menopausa? Será que esses 20%, segundo algumas pesquisas que eu já vi também da literatura médica, diz que
apenas 20% dos médicos brasileiros ginecologistas estão aptos, capacitados, que fizeram um curso de formação especificamente para atendimento da mulher na menopausa. Será que esses 20% eles são suficientes para atender essas mulheres? Se nós não trabalharmos a educação em saúde, tanto para a área médica quanto para as pacientes, nós vamos ficar chovendo no molhado. Nós temos hoje mulheres renomadas, com visibilidade social, que estão aí sim falando sobre menopausa. Mas aí eu faço uma pergunta que fica aqui para reflexão para todas vocês, para vocês duas e para todas que irão nos ouvir. Será que essas informações, elas chegam até 80% do público-alvo do SUS? Será que essas informações perpassam pela a gama de raças e etnias que compõem hoje o nosso país? Você já viu, eu pergunto para você, reflita, você já viu alguma celebridade da pele negra falando sobre menopausa e dizendo que a menopausa na mulher negra é completamente diferente na mulher branca? Que a nossa sintomatologia, por não sermos ricas a vida inteira em estrogênio, ela é muito mais danosa quando a menopausa chega? Isso a gente não vê. Foi isso que me motivou, literalmente, a estar de frente às câmeras, de frente às redes sociais e de frente a todas as casas parlamentares que nós estamos levando essa temática a ser discutida, a evidenciar a importância de se ter políticas públicas. Porque as mulheres não são abastadas, que não têm condições de pagar uma consulta hoje de um médico capacitado e de fazer literalmente o tratamento através da terapia hormonal, que é considerado padrão ouro no mundo, isso é a ciência quem diz, comprovadamente, ela não tem essa condição, como é que ela está hoje vivendo? Aí eu faço muito essa pergunta quando vou nas casas parlamentares. Quem está cuidando da gente? Hoje, meninas, desculpa falar meninas porque vocês são mais jovens do que eu. Hoje, meninas, nós já conseguimos implementar essa discussão de menopausa em 24 assembleias em nosso país. Esse tema nunca tinha sido abordado em nenhum lugar nas casas parlamentares. Já conseguimos também várias câmaras municipais, dos quais essas câmaras municipais conseguiram instituir, desculpa que eu tenho a síndrome da boca seca, então toda hora eu fico sem saliva. Eles já conseguiram instituir ou a semana de conscientização sobre a menopausa ou um dia de conscientização. Assim como nós fizemos em 2023, nós realizamos, nós propusemos, incentivamos e motivamos e participamos da primeira audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sobre a criação de políticas públicas para a mulher nessa fase da vida. Porque as políticas públicas, elas tratam de todas as fases da vida, mas da menopausa nós não temos. E olha que ela é o basilar para você ter uma velhice saudável, para você ter autonomia, mobilidade. Nós tivemos ano passado, também conseguimos realizar a primeira audiência pública no Senado Federal, com a participação da sociedade civil, que éramos nós. Então, isso foi um marco na história da construção de políticas públicas e um olhar diferenciado dos nossos parlamentares, que são os que fazem as leis que regem o nosso país, em prol das mulheres, de todas as mulheres, sem segmentar. Então, a gente ter celebridades falando sobre é muito importante, mas termos espaço como esse que vocês estão propiciando é melhor ainda porque chega a todas, independente e sem discriminação. Parabéns. Adriana, é incrível o seu trabalho. Quanto mais eu conheço, mais eu te admiro. E eu acho que, para nós, mulheres, você realmente é uma referência. E obrigada por lutar não só por você, seus direitos, mas pelo direito de todas. Isso realmente é maravilhoso. E você faz terapia hormonal, não é isso? E eu queria que você contasse aqui pra gente como foi a decisão da terapia hormonal. Você teve medo no começo? Quais foram suas impressões? Quais foram as suas expectativas? E como tem sido esse processo? Olha só, no primeiro momento... Opa, minha câmera desfocou. No primeiro momento, a única coisa que você pensa quando vê a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua vitalidade esvaindo entre os dedos, é que você quer viver. Então, você começa a procurar por informação. E isso é muito restrito na nossa sociedade. Por mais que tenha essas celebridades falando, ela não chega numa comunidade, num aglomerado, numa favela, ela não chega. Essa informação não chega. Então, eu me vi completamente perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu devo fazer? E aí eu comecei a procurar.
Quando eu comecei a encontrar algumas coisas que falavam sobre, uma pessoa falando aqui, outra ali, uma médica aqui, outra ali, eu falei, gente, vamos levar essa discussão para as casas parlamentares para poder entender se lá tem essa temática. E foi, para minha surpresa, que não existia. E isso me deu força para poder entender a importância que é de nós mulheres estarmos ocupando hoje cargos políticos, espaço de poder, espaços que possam criar e olhar para as demandas das mulheres. E aí eu comecei a notar, falei assim, gente, eu não estou sozinha. Tanto que essa é uma frase que a gente usa muito. Mulher, você não está sozinha, vem com a gente. E quando eu resolvi fazer a reposição hormonal, porque ela tinha passado por todas as formas fitoterápicas que vocês imaginaram. A questão até da cápsula de amora já foi assim, na porcentagem máxima para mim. Ela me dava uma tranquilidade 2, 3 dias e nada. Porque eu tinha muitos sintomas. É uma deficiência, também uma questão pessoal da raça negra. Eu tinha muitos sintomas. A doutora mencionou os fogachos. Eu, às vezes, em pleno inverno, eu estava dormindo com gelo na nuca, com toalha molhada no peito, porque era muito calor que eu sentia. Meus filhos achavam que eu estava ficando louca. E eu falei, não, eu quero viver. E eu quero entender o que está acontecendo comigo. E aí eu fui até um médico, saí do meu ginecologista, que era do posto, que eu já ia há mais de 30 anos, e fui pagar uma consulta particular com um médico capacitado em menopausa. E aí ele me indicou a usar, são adesivos, que vocês chamam de terapia transdérmica. Uhum. Eu usei o Estradote, não faz nenhum mal falar, até para as pessoas conhecerem que existem. Eu usei esse adesivo, que é um adesivo que você cola na pele, 3 dias sim, depois você retira, troca por outro. Tem um valor acessível que você encontra na farmácia, muito bacana, que dá para você dar uma continuidade. E comecei, de fato, a sentir uma melhora. Falei, opa, já estou com mais energia. Ó, o fogacho não foi embora, mas ele diminuiu. Então, eu já falei, opa, tem alguma coisa boa. E aí, nisso, nós começamos, nós, um grupo de mulheres que estávamos nessa fase, começamos a procurar por outros tipos de reposição que existiam e que realmente demonstrasse mais qualidade. Aí, o que acontece com esses tratamentos? Às vezes eles somem da farmácia. Literalmente somem. O porquê, ninguém nunca explicou. Aí me passaram um gel. Aí eu comecei a fazer uso de gel. O gel você passa na sua pele todos os dias. Eu me adaptei muito a passar o gel à noite, porque eu sentia muito mais conforto para dormir. E muitos médicos às vezes indicam passar pela manhã, que fala que é o pico, né, de estradiol no corpo. Mas para mim ele foi 1000 vezes mais benéfico à noite. Eu tinha uma qualidade de sono melhor. Mas mesmo usando esses gel, eu fiz isso durante 5 anos, meninas. 5. Eu já faço uso de reposição hormonal há 7. Durante 5 anos eu fiquei fazendo desse gel. Quando eu estava participando de uma live, eu não estava enquanto convidada, mas estava ouvindo uma live de médicos que estavam falando da questão do implante hormonal. Eu falei, ai meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso para mim, eu quero, porque eu quero viver mais, eu quero ser prova viva de que existe tratamento para a mulher nessa fase da vida. E aí eu fui convidada para poder ir num congresso, era um curso de capacitação de médicos, estava acontecendo em São Paulo. Eu fui nesse evento, e lá, uma dessas médicas foi e me doou um implante. Eu nem acreditei, porque ele tem um preço assim que uma mulher assalariada não consegue pagar. Só se ela for fazer igual consórcio, pagar, para depois ir lá colocar. Então, quando eu coloquei o implante hormonal, gente, sabe o que é transformar da água para o vinho? Que o óleo e a água não se misturam. E foi isso que aconteceu comigo. Mas foi um bem-estar tamanho e tão rápido. E dessa forma eu falei assim, gente, tem condições. E o que é essa terapia de reposição hormonal via implante? Nós temos hoje a transdérmica, que é a gel e o adesivo, a dosagem dela é única. E aí eles ignoram a individualidade da mulher. Eu posso precisar de muito estradiol ou de outra conjugada, outra terapia hormonal conjugada, mas você não é igual a mim. Nós todas somos mulheres, mas nós não somos iguais, nós somos únicas. Nós precisamos de tratamentos personalizados. E é isso que o implante hormonal fornece para a gente. Primeiro, que você está colocando no seu corpo o que seu corpo deixou de produzir. É a lei da natureza que diz isso. Por isso que ela é fisiológica. Então, se ela deixou de produzir e a Organização Mundial de Saúde demonstra que a sua expectativa de vida aumentou para 81 anos e ela acontece entre 45 a 50, você fala, peraí, 1/3 da minha vida eu vou viver em sofrimento
ou eu vou procurar qualidade de vida, uma vez que eu estou completamente ativa? Eu deixei apenas de reproduzir, mas eu sou produtiva. E foi nesse momento que eu conheci o implante e faço uso dele, já agora em maio eu já vou entrar para o segundo ano, e assim, estou vivendo o paraíso, eu me sinto como se eu tivesse 30 anos, tamanhos benefícios que ele trouxe para minha vida. Maravilha. Então, só para a gente, nossa audiência entender, quando a gente entra na menopausa e entra em declínio hormonal, a gente tem a possibilidade daquelas pacientes que não têm contraindicação, que são poucas situações, a gente pode repor esses hormônios, né? O estradiol, a progesterona e, se necessário, a testosterona também. Essa reposição ela pode ser via oral, não é a melhor via, não é a mais segura do ponto de vista cardiovascular, mas é uma possibilidade. A gente pode usar na forma transdérmica, né? Então, na farmácia tradicional, a gente encontra adesivos e géis com doses fixas, como a Adriana falou, mas a gente consegue personalizar a dose também, usando o transdérmico, com a farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação. A gente consegue fazer a dose de Adriana, a dose da minha mãe, cada uma com sua dose. Então, a gente consegue individualizar também e tem a forma de reposição através dos implantes hormonais, que nada mais é do que uma via de administração daquela medicação, no caso, os hormônios. Então, não tem nada que devolva à mulher a qualidade de vida e a redução dos riscos associados à privação hormonal do que a reposição hormonal. Mas a gente ainda vive, né, uma realidade onde a terapia hormonal é feita é vista ainda com muitos medos, receios, alguns tabus, tanto da população como entre os médicos, né? Então, a mulher que tem uma reposição hormonal indicada, ela tem medos e pavores, né? Tem uma colega que brinca que diz que ela tem medo de câncer de mama e tem um pavor de engordar, né? E então, hoje, vocês precisam fazer o que a Adriana fez, buscar informação e buscar médicos que tenham autoridade no assunto, que te deixem seguras, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? Eu prefiro a paciente que tem medo do que aquela que não tem medo nenhum, né? Porque a que tem medo eu vou apresentar as possibilidades de tratamento, né? As seguranças daqueles tratamentos. Não é sempre que a gente pode usar implante, seja por uma questão econômica, social, ou porque realmente a gente ainda está achando a dose daquela paciente, né? Então, o conselho que eu posso dar a toda mulher é se preparem para a menopausa, independente da idade que você tenha hoje. Comece a adquirir bons hábitos, trabalhe, priorize algumas coisas básicas do seu estilo de vida, como dormir cedo, praticar uma atividade física, correr atrás de ter uma boa massa muscular, ingerir alimentos, né, de verdade, evitar os produtos alimentícios industrializados. Isso faz parte, porque isso diminui o risco e melhora a eficiência da sua terapia hormonal. Mas, assim, tem uma série de possibilidades, né, da gente fazer a reposição. E eu queria, assim, entender, Adriana, recentemente a gente teve em São Paulo, né, uma feliz aprovação de uma lei, né, que garante a assistência dessas mulheres que estão no climatério, que estão passando pela menopausa, a terem assistência nutricional, psicológica e médica. Eu não sei de fato, né, o que é que vai ser fornecido, qual é a terapia hormonal que essas mulheres terão acesso. Mas, assim, você sente que esse é um gargalo, que por mais que a mulher entenda, né, que ela procure informação e ela até queira fazer a reposição, às vezes ela não pode, por questões financeiras, econômicas. O que é que você, dentro da sua luta, de que forma você enxerga, assim, os próximos, né, a gente pode ficar animado do ponto de vista de que a terapia hormonal seja acessível para todas? Nossa pergunta também é excelente. A deputada Dani Alonso. Nós já estivemos com ela, inclusive vamos estar com ela agora dia 12 de março. Ela nos convidou para estar no gabinete dela, para a gente justamente começar a discutir os formatos que vão ser colocados nessa lei que foi aprovada. Nós tivemos um diálogo com ela no início do ano passado e ela conseguiu fazer esse projeto de lei ser aprovado em todas as comissões até chegar para a sanção do governador, que foi o que aconteceu. Isso é extremamente importante e inovador, porque nós já temos 4 estados que têm leis aprovadas, dos 27 estados do nosso país. Nós já temos 4 aprovados e que já foi sancionado pelo governador.
O que falta agora, de fato, é entrar em prática. Mas aí a gente esbarra sempre no conceito de quanto isso vai custar. Existe recurso nos cofres públicos e a gente precisa de médicos capacitados como vocês. Inclusive aí na Bahia nós vamos fazer um evento, vou convidar vocês para estarem presentes, vai ser junto com a área parlamentar. A gente precisa de ter médicos capacitados para que eles demonstrem que existem outras formas. Que você tem que entender que é trabalhar o primeiro terreno biológico dessa mulher para ela poder estar apta e depois ainda saber se ela é elegível ou não à terapia hormonal. Porque tem várias mulheres que não podem, e por várias situações específicas que a gente não tem tempo aqui de expor todos. Mas que existe uma forma dela sim ter uma melhor qualidade de vida, através de fitoterápicos, de terapias não hormonais, da mudança de estilo de vida, alimentar e tudo mais. Mas isso são os profissionais que vão fazer a análise de caso a caso. Quando essa lei foi aprovada em São Paulo, ela já está aprovada no Rio de Janeiro, Distrito Federal também, inclusive Distrito Federal se chama Menopausa Feliz, que foi uma luta nossa, uma conquista nossa, nós ficamos muito felizes com isso. O que deve ser feito agora, de fato, são criar essas diretrizes para que ela possa, de fato, efetivamente ser aplicada e dar resultado. Mas antes disso, a gente precisa de educação em saúde. Porque eu pergunto para vocês já viram alguma campanha a nível nacional ou estadual que estejam distribuindo informação sobre menopausa e climatério para todas as mulheres? Não tem. Nós não temos material pedagógico, nem visual e nem escrito. Então, como que você aprova uma lei? Aqui no nosso estado de Minas Gerais também, a nossa lei aqui também tem, se chama Menopausa Feliz, Programa de Atenção à Saúde da Mulher no Climatério e Menopausa Feliz. Nós já passamos por todas as comissões, falta só uma para poder ir para a sanção do governador. A gente está quase chegando lá. É uma luta. E quando você vai para esses espaços, você olha no rosto da pessoa quando você fala de menopausa e climatério, todo mundo fica assim, tipo, eu sei, ou então, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Esse tabu é muito importante de ser quebrado. Porque quando você está lidando hoje com parlamentares, a primeira pergunta que eles fazem é assim: quantas vocês são? Para saber se o empenho financeiro vale a pena. Porque eles não estão nos olhando especificamente como mulheres que precisamos de saúde. Apesar que a saúde é um direito constitucional, artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas se nós não temos informação e sabemos que isso é um direito e que isso é uma fase que tem solução, não é normal, ela é natural, ela não é normal sofrer com ela. Se nós não temos essa informação, ninguém pleiteia a discussão. Por isso é importante a gente estar falando. Mas acredito que, com a aprovação desses projetos de lei em vários estados, vai fortalecer a luta pela aprovação dos projetos de leis que estão sendo tramitados, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. A gente precisa de mobilização. E é isso que nós estamos fazendo em vários estados, e em breve nós vamos estar aí na Bahia junto com vocês. Bem assim. Maravilha, fico feliz com essa notícia. A gente só tem a ganhar. O que a gente vê realmente no consultório é essa lacuna mesmo de conhecimento, tanto médico como da própria população. E eu acho que a falta de conhecimento limita a busca pelo cuidado necessário. O que mais se tem de medo quando se fala em menopausa é o medo do câncer. É um medo que foi criado baseado em um estudo que era feito com um tipo de hormônio que a gente nem usa mais. E é tão importante... Deixa eu interromper. Essa medicação que não se usa mais, que eu posso falar o nome dela, não estou sendo antiética, estou sendo pedagógica, que é o Premarin, ele ainda tem na farmácia. Tem médico que ainda receita. Sim. A minha mãe morreu de AVC hemorrágico no tronco. E ela usava Premarin. Nossa, gente. Então, infelizmente, e ele é feito de urina de égua prenha. Hoje, a reposição hormonal que nós temos, a evolução foi tamanha, que hoje a reposição que nós temos à disposição, ela é bioidêntica, é a mais próxima do organismo. Essas informações é que a gente tem que trazer para a sociedade para que esse medo e que esse retardamento, né, esse gap que deu do estudo da WHI, seja colocado por terra. Já existem estudos demonstrando, agora recente, existem estudos que foram feitos com mais de 100 mil mulheres, demonstrando quanto a reposição da terapia hormonal, ela é protetora cardiovascular e óssea para a mulher. O risco de câncer de mama, muito pelo contrário, é mínimo, porque a gente só morre, isso são dados estatísticos que mostram. Eu tenho um diálogo muito próximo com o Ministério da Saúde,
Os dados estatísticos mostram que quando nós entramos nessa fase, é a fase que a mulher mais morre de AVC, de infarto. E esses fogachos que nós mencionamos aqui, ele é um preditivo para Alzheimer e demência lá no futuro. Então, a gente tem que educar primeiro a sociedade para ela poder falar assim, opa, isso é um direito meu, tem cura, então eu quero para mim. Que foi o que eu fiz e o que nós propagamos para as várias mulheres fazer e o que vocês estão fazendo também. E é muito claro o que a Adriana está trazendo. É para promover saúde. Imagine se eu iria prescrever a próprio punho algo para causar câncer em outra pessoa. Né? A gente entende a evolução da ciência e, graças a Deus, a gente tem evoluído e tem se melhorado muito a reposição hormonal. Temos métodos seguros, sim. É importante ter esse conhecimento para que você... Eu recebo paciente que, de cara, ela já não quer. Ela chega para se queixar, mas chega já bem decidida de que não, eu não vou me arriscar, eu não quero. E é uma desconstrução que a gente faz ali, tijolinho por tijolinho. Porque construir esse medo é muito fácil, mas desconstruí-lo não é tão fácil assim. E mostrar esses benefícios, tanto diretos quanto secundários, é algo que a gente tem que catequizar mesmo. A gente senta ali e conversa, é uma conversa muito detalhada, porque é isso, é o conhecimento que vai mudar essa história. E quando eu chego já com a paciente querendo uma reposição hormonal, ali é o melhor dos mundos. Mas o que a gente precisa dizer é que não é só a decisão de usar ou não usar a reposição hormonal. Essa mulher ela tem que entender que ela tem que ter um compromisso com esse tratamento também. Porque no caminho, né, da reposição hormonal, a gente precisa rastrear riscos. Né? São feitos exames de rastreio. A gente tem a mamografia para fazer o rastreio, é feito exames de imagem como ultrassom para avaliar endométrio dessa mulher. A partir dos 45 anos, todo mundo, homem e mulher, deve fazer colonoscopia para prevenção de câncer coloretal. E assim, a gente tem um checklist a se cumprir, exames laboratoriais. E não é somente a decisão de usar. Eu percebo na prática clínica que algumas querem usar, querem os benefícios, mas não querem ter esse compromisso. Então, são coisas que precisam ser faladas também. É bilateral esse compromisso. Nossa decisão de prescrição tem que vir com um contrato de compromisso da paciente. E outra coisa que eu percebo estou com medo... Eu conversei com uma amiga, com um conhecido sobre câncer de mama, estou com medo, eu vou parar um tempo de usar a reposição, depois eu volto, aí os sintomas voltam, ela repensa melhor, esquece um pouquinho o medo e volta. E isso aí também é maléfico. Parar a reposição hormonal no meio do tratamento é maléfico, é uma decisão. Eu vou usar, eu confio no meu médico, eu confio no rastreio que está sendo feito, porque a gente piora risco cardiovascular quando a gente fica parando e voltando na reposição hormonal. A gente estabiliza a placa de ateroma, aquela placa de gordura que fica ali nas carótidas, a gente aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, é um compromisso que é bilateral. Há uma lacuna, assim, de conhecimento. Você está aqui claramente mostrando para a gente. E difundir essa informação, eu acho que vai realmente fazer muita diferença, impactar a vida dessas mulheres. E você acha que qual a melhor forma da gente levar luz a esse conhecimento? Eu sei que a sua batalha parlamentar para estabelecer leis é algo assim que é fantástico, mas você acha que como é que mesmo a gente pode ser efetivo nessa comunicação para essas mulheres? Eu particularmente penso que é literalmente divulgando informação. E as mulheres que fazem uso de reposição hormonal terem a liberdade e a segurança de serem exemplo. Porque muitas fazem reposição hormonal e ficam caladinhas. Elas estão bem e elas falam, não, eu não faço, elas também têm. Essa sua fala me remeteu agora ao final do ano passado, quando nós tivemos uma audiência no plenário do Senado com médicos que eram contra e a favor da reposição hormonal e que teve também uma decretação de suspensão dos implantes hormonais por parte da Anvisa, alegando falta de estudos, falta de conhecimento e falta de efetividade, né? E eu era a única mulher, em especial negra, que estava dentro daquela casa parlamentar, que estava cheia. Então, tinham, assim, profissionais de todas as qualidades, de reconhecimento nacional e internacional, e, inclusive, que apresentaram estudos demonstrando o quanto é benéfico hoje a reposição hormonal,
que foram para vários países no exterior demonstrar esses estudos que foram feitos aqui no país. E a gente tem que considerar também que nós vivemos no país mais multirracial do mundo. Então, a diversidade de sintomas aqui é grande demais. Porque hoje se discute, como são as mulheres indianas, como são as hispânicas, as inglesas. Mas aqui nós temos todas as raças juntas. Tanto que nós somos ricos aqui em doação de medula óssea por causa dessa multirracialidade que nós temos. Então, isso também agrava no conhecimento da mulher. Nós precisamos que os órgãos federais venham a desenvolver campanhas pedagógicas. Se nós tivéssemos o Ministério da Saúde, tivéssemos uma Secretaria Estadual de Saúde, uma Secretaria Municipal de Saúde divulgando, isso chega 1000 vezes mais fácil. Porque quando nós adoecemos ou sentimos algum sintoma, onde que nós vamos em primeiro momento? Num posto de saúde. Aí você chega num posto de saúde, eles não têm muita informação para te dar. Então, nós precisamos, primeiro, que os órgãos governamentais venham a desenvolver. E aí, entrando nessa seara, eu quero até deixar claro para você. A cada 4 anos de governo, enquanto presidente, abre-se uma oportunidade de entidades da sociedade civil, sindicatos, das pessoas se manifestarem e apresentarem propostas que eles gostariam de ver que aquele governo desenvolvesse. Nós apresentamos no PPA, que é o Plano Plurianual do Governo, nós apresentamos a proposta que versava 3 caminhos específicos, 3 diretrizes. Primeiro, que a menopausa ela tivesse políticas públicas de atenção à saúde da mulher nessa fase da vida e que considerasse a menopausa precoce. A gente não pode... Hoje, o conceito de menopausa, a gente tem até que rever. Fala-se muito da faixa etária de 40, 45 mais, mas quem está na menopausa precoce, que é um número grande, eu tenho várias entidades que participam, inclusive o Distrito Federal tem uma entidade que tem 2.000 meninas, de 25 a 38 anos sofrendo menopausa precoce. Então, que considerasse também, a menopausa precoce, nessas políticas públicas, nós solicitamos a capacitação dos médicos, porque a menopausa, como ela vamos colocar assim, multifacetada, então a gente precisa que seja multiprofissional, que os médicos, independente da especialidade, não só o ginecologista, porque o ginecologista ele é um profissional do nosso aparelho reprodutor. Então, quando a gente está com arritmia, está com problema neurológico, ele não vai resolver. Mas é direcionada só ao ginecologista que trata da mulher na menopausa. Então, nós solicitamos também a capacitação médica e que ela seja multiprofissional e individualizada. E solicitamos também que na lista de medicamentos do SUS tenha disponibilizado medicamentos, porque nós não temos. Hoje, se você chegar no SUS, a única medicação que tem no SUS e que ninguém nunca apresentou dados de consumo, são pomadas para ressecamento vaginal. Só, é top. Então, nós não temos nenhum medicamento hoje na lista de medicamentos do SUS. Então, nós solicitamos a inclusão de medicamentos hormonais e não hormonais. Agora, se você tem medicamentos hormonais e não hormonais, médicos capacitados e campanha pedagógica e uma política pública, aí sim vai funcionar e todas nós vamos merecer ter dignidade e plenitude com o nosso envelhecimento. Então, essa é a minha sugestão, que é o que eu acho que seria mais rápido. Tirando disso, contem com a associação, nós estamos fazendo vários eventos em vários estados. Ano passado, nós fizemos aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, o primeiro pré-congresso, porque esse ano nós vamos fazer um congresso. Nós fizemos o primeiro pré-congresso para pacientes, onde médicos renomados vieram falar especificamente sobre como a menopausa ela impacta na sua saúde óssea, urogenital, cardiovascular e psicológica. Então, por aí dá para você entender que a gente carece do atendimento e um olhar 360 graus. Então, essa é a minha visão, enquanto ter participado de vários eventos e estar nessa luta, que a gente precisa, primeira coisa, informação, porque informação salva vidas. Muito bom, Adriana. Assim, você dá aula, né? É tudo que eu gostaria de falar, você falou por mim, falou melhor. Eu sempre comento, não é tarefa do médico convencer nenhuma paciente a fazer reposição hormonal, né? Mas é obrigação do médico reconhecer os sintomas e apresentar àquela mulher as possibilidades dela. Ela precisa entender que ela, escolhendo não fazer reposição hormonal, mesmo não tendo nenhuma contraindicação, ela está mais susceptível à doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular, né? Ela está mais susceptível à osteoporose, né? Que também tem uma morbimortalidade muito grande. Ela está mais susceptível ao Alzheimer. Então, quando eu atuo no interior e
também, né, além de Salvador, e é muito comum que a mulher tenha esses medos, esses receios, ou que ela já tenha passado da janela de oportunidade, ou ainda que ela decida, depois da minha consulta, fazer uma reposição hormonal, né? Então a gente faz toda a propedêutica, descarta todas as contraindicações, prepara aquele terreno, como você bem disse, e a gente começa a fazer uma reposição e ela fica maravilhosa, como nunca antes. Mas ela tem vergonha de falar. Ela não é a pessoa que vai levar essa informação adiante. E achei bem interessante o que você falou, que é importante que essas mulheres também deem voz àquele processo pelo qual ela passou, né, de reconhecimento e de se disponibilizar a fazer um tratamento que pode mudar, pode não, muda a vida, muda a mortalidade dessas mulheres. Então, assim, a Adriana, ela passou por uma história muito comum da maioria das mulheres. Ela teve uma gama grande, ela fala que foi mais de 40 sintomas relacionados à menopausa. Ela peregrinou por profissionais sem que esses sintomas fossem reconhecidos como próprios dessa fase. Foi encaminhada para outros especialistas, como psiquiatra. Ela, antes de tentar uma terapia hormonal, tentou todos os fitoterápicos do mundo, para só então começar a fazer uma reposição hormonal. E hoje vive muito bem, graças, em parte, ao seu estilo, em parte não, muito em decorrência do seu bom estilo de vida, mas também porque ela encontrou um tratamento para os sintomas da menopausa. E o que mudou a história de vida de Adriana foi a informação. Ela procurou saber, ela ouviu todos os lados e ela tomou uma decisão baseada em informação. E é isso que eu incentivo muito para todas vocês, para que estão nos ouvindo. Esse aqui é só uma preliminar sobre menopausa, mas vocês precisam se informar. E vocês precisam procurar por informação daqueles que trabalham com isso, com terapia hormonal, com reposição hormonal, e que entendem a mulher da menopausa para além dos calorões, para além dos fogachos. Adriana, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, né? Enfim, não tenho palavras que consigam traduzir. Parece que eu estou cumprindo um chamado, né? Que eu tive lá atrás, quando eu estava na residência médica e minha mãe estava entrando na menopausa. E eu não me sentia capaz de, assim, né? Eu não me sentia segura para oferecer aquilo que eu tinha aprendido. E também me sentia muito frustrada de estar especialista, ginecologista, e não conseguir tratar a minha mãe, melhorar a qualidade de vida da minha mãe, né, que vinha sofrendo tanto com tantos sintomas. E aí comecei uma busca grande, né, por essa outra abordagem, uma abordagem mais integrativa, que olha a mulher como um todo, que olhe o entorno da mulher também. Mas foi a menopausa que me levou a ser a médica que eu sou hoje. Então, estar hoje com você é como se eu estivesse com todas as minhas pacientes que me trouxeram até aqui, a esse lugar hoje, de poder falar de reposição hormonal com tranquilidade, com segurança e uma certa autoridade. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo aqui, mas principalmente por ter colocado nas suas costas, né, uma tarefa, um propósito tão grande quanto esse. E que Deus abençoe a sua caminhada. Venha, que a gente está te esperando. Adriana, muito obrigada mesmo. Nada, eu agradeço também. É muito gratificante para a gente ter sua presença aqui. A gente tem um orgulho imenso de estar falando desse tema. Livinha muito mais do que eu. Eu estou aqui aprendendo e aprendi muito com vocês. Admiro as duas profundamente. E gostaria que você deixasse para a gente sua mensagem final para essas mulheres que vão começar a caminhada ou que estão caminhando. Como você poderia incentivá-las nesse momento? Você que foi muito além do que só cuidar de você. Você cuida de uma nação, de um público que está realmente sofrendo e que precisa de alguém para levantar a bandeira. E você foi essa pessoa que vestiu a camisa, foi para os lugares certos e se posicionou. Muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço o convite de ambas. Eu quero deixar uma frase que é o que nós usamos o tempo inteiro. Todo final de evento que a gente faz uma seguinte frase: mulher, você não está sozinha.
porque a gente se sente só, né? Quero deixar aqui minhas redes sociais para vocês fazerem contato, porque agora, a partir de março, vai vir uma grande novidade, vai vir de encontro a todas vocês, mulheres. O nosso Instagram é @menopausa_feliz_. Menopausa Feliz, se você colocar aí, vai vir uma logo roxinha, essa somos nós. E esse ano nós iremos fazer o primeiro congresso para pacientes. E eu espero poder contar com a presença de vocês também no nosso congresso, que vai ser um sucesso, já tenho assim, nomes fantásticos que vão participar. E vamos fazer, vou dar um spoiler aqui, tá? Nós vamos fazer um abaixo-assinado para que o projeto de lei seja aprovado, para que a gente tenha, de fato, uma lei nacional. Assim como também o nosso projeto de lei que nós solicitamos que seja instituído o dia 18 de outubro como Dia Nacional de Conscientização sobre a Menopausa aqui no Brasil, seguindo o mesmo caminho da Organização Mundial de Saúde. E deixar para vocês claro que nessa luta que nós tivemos no Senado, para que a Anvisa suspendesse, né, essa suspensão que ela deu para os implantes hormonais e que nós somos vitoriosos, que em uma semana nós conseguimos 12 mil assinaturas. Uma semana. Agora imagina se a gente tivesse uma velocidade maior e se nós tivéssemos médicos como vocês que pudessem estar aí propagando junto às pacientes de vocês. A coisa seria monstruosa. Mas isso vai ser, e a partir de março nós vamos começar a fazer esse tipo de trabalho. Então junte-se a nós, faça sua adesão no nosso formulário de adesão para vocês receberem todas as informações que a associação faz, que o que nós propagamos está na nossa bio, e vem junto com a gente, que uma menopausa feliz é possível. Obrigada, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado e mais, espero que vocês compartilhem essa informação, esse conteúdo que a gente trouxe hoje, porque isso pode salvar vidas. Até o próximo episódio.